Fala pessoal do canal, uma ótima noite a todos vocês. Eu sou Júlio Costa, criador de conteúdo aqui do YouTube. Pessoal, acidentes, principalmente relacionados a times de futebol, não é novidade no Brasil e no mundo, principalmente acidentes de desastres aéreos, como o caso da própria Chapecoense. Mas tem um acidente em questão que eu quero falar da empresa Bonzenbeck, que foi palco de um acidente que lamentavelmente levou 3 integrantes do time a óbito. Um acidente muito curioso que não foi encontrado o tacógrafo, aparelho aí que é usado para medir tempo e distância em que um motorista está na condução de um veículo. Quer saber esse fato histórico, essa curiosidade? Bom, deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações. Simbora então no vídeo falar sobre esta história para vocês. O ônibus da delegação ficou assim. O acidente... No dia 15 de janeiro, um memorável dia e inesquecível na história do futebol do Brasil, o caso do Brasil de Pelotas. O acidente que causou a morte de 2 jogadores e um preparador técnico e deixou vários outros feridos. O caso específico trata-se de um Marco Polo Paradis G6 1550 sobre o então chassi Scania K380 de prefixo 5009, que apesar das minhas pesquisas não encontrei nem no Ônibus Brasil ou em outros portais seu registro. O ônibus, que pertence à empresa Bonzenbeck, que também é de Pelotas, foi escolhida para fretar e levar a equipe para uma disputa quando, por volta das 23 horas daquela noite, o elenco voltava para casa depois de um jogo treino contra o Santa Cruz, na cidade de Vale do Sol. A partida era preparatório para o Gauchão, que começava no domingo seguinte. O ônibus levava 31 pessoas. 3 morreram: o preparador de goleiros Giovanni Guimarães, o zagueiro Regis Gouveia e o uruguaio Cláudio Millan, maior ídolo do clube. Tantas outras ficaram feridas e tiveram suas vidas transformadas para sempre. O acidente ocorreu na BR-392, na alça de acesso em Canguçu, com a ERS 471, a 83 km de Pelotas. Um acidente que entraria para a história como o maior e mais fatal na história do futebol gaúcho. Aí vocês me perguntam, como é que foi este acidente? Bom, existem muitas coisas interessantes que eu preciso contar neste caso, principalmente que quando o veículo estava indo para a cidade, para Vale do Sol, para fazer o amistoso contra Santa Cruz, uma coisa chamou a atenção. Relatos de testemunhas da comissão técnica pediram que o motorista fosse trocado, porque ainda na ida para o amistoso contra o Santa Cruz, eles relataram diversas falhas do motorista, fazendo ultrapassagens precipitadas, além de diversas frenagens bruscas, que até mesmo o jogador chegou brincando: ô motor, vai devagar aí, porque você não está carregando nenhum porco. Porém, apesar dos pedidos da comissão técnica junto à empresa, o motorista foi o mesmo. Quando chegou no local do acidente no trevo de acesso, que a velocidade era de 40 km por hora, o motorista não conseguiu fazer a curva, vindo a tombar por 5 vezes e despecou de uma altura de aproximadamente 30 metros. Existe um fato, como eu relatei no início, aonde estaria o tacógrafo, já que a polícia técnica, no momento em que estava periciando o veículo local, não encontrou. Segundo aí melhor dizendo, a perícia, tentou aí achar o disco do tacógrafo, que é um equipamento muito importante, principalmente para ver a velocidade, tempo e distância que o motorista percorria, principalmente qual seria a velocidade em que o ônibus estava no momento daquele acidente. Apesar de que, galera, até os dias de hoje, a velocidade real em que o coletivo estava continua sendo um mistério. Por outro lado, a polícia fez o exame de etilômetro no motorista, que constou que ele não estava
embriagado. Uma coisa bem interessante que no ano de 2013, a justiça condenou a empresa de ônibus e a companhia de seguros envolvidas no acidente com o time Brasil de Pelotas. 4 anos atrás, na RS 471, a indenizar a família de uma das vítimas, o jogador Regis Gouveia, após o veículo despencar de um barranco em janeiro, após um amistoso preparatório para o Gauchão, em Pelotas. Além dele, outros 2 passageiros perderam a vida, o ídolo da torcida Cláudio Milar e o preparador de goleiro Giovanni Guimarães. Desembargadores da 12ª Câmara Civil condenaram a empresa de transportes Bosenberg Limitada e a Confiança Companhia de Seguros ao pagamento por danos morais e pensionamento aos familiares. De acordo com a sentença, deve ser paga uma pensão mensal aos filhos até completarem 25 anos e a companheira da vítima até os 70 anos do nascimento do jogador, a ser dividida entre os 3 no valor de R$ 2.615,54. Eles terão direito ainda a 80 mil cada por dano moral. Os 6 jogadores Thiago e Esther Rosenberg Alves, a companheira Cristina Rosenberg Ferreira e a mãe Noeli Gouveia também haviam ajuizado a ação indenizatória alegando irregularidades na construção da rodovia estadual e falta de sinalização. Hoje, da primeira vara civil da Câmara de Pelotas, Paulo Ivan Alves Medeiros considerou que o acidente ocorreu devido à imprudência do condutor do coletivo, que dirigia em velocidade excessiva e incompatível para o local. Foi determinado ainda que a seguradora denunciada reembolse a empresa no valor relativo à indenização por dano moral. Inconformada, a transportadora alegou o valor exorbitante. Já a mãe da vítima apelou pedindo pensionamento e argumentou da indenização. O relator do processo, desembargador Humberto Gaspari, deu provimento parcial aos recursos. Bom, o carro foi periciado pela polícia técnica e não foi encontrado nada de anormal no veículo, já que apesar da perca do disco tacógrafo, foi constatado que o motorista fez a curva de acesso em alta velocidade. A real velocidade em que o veículo estava continua sendo um mistério. Aí vem uma questão que paira nas redes sociais. Alguns dizem que o carro foi reencarroçado, outros falam que foi reformado, mas qual será que foi a real intenção? Depois, o veículo foi devolvido à empresa Bosenberg. O carro ficou parado aproximadamente por 1 ano e passou por uma rigorosa reforma, mudando a pintura de vermelho por uma cor laranjada e recebeu o prefixo 6004. O que é mais interessante que é o ex-5009. Sempre era alugado pela Penha para fazer viagens como carro extra. Outra curiosidade é que alguns musólogos o apelidaram de Fênix da Bosenberg, ou Garfield, referência ao gato Garfield, pela sua cor. Assim como a ave mitológica renasce das cinzas, assim foi a história desse carro. Após a prestação dos seus serviços, foi passado para a empresa Class Brasil, que fica também na cidade de Pelotas, onde ocupou o prefixo 511. Depois foi vendido para a empresa Chico Turismo da cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, com o prefixo 0808, sendo seu último registro no ano de 2020. A pergunta é, será que ele ainda roda nos dias atuais? Olá pessoal, tudo beleza? Pois é, você está pensando em fazer aquela viagem, excursões para a igreja, ou até mesmo se divertir com a sua família e seus amigos, ou até mesmo fazer aquelas compras que você sempre gosta de fazer para o seu comércio? Pois não, quero apresentar aí para a região de Brumadinho, Minas Gerais e região aí, a empresa Conexão Turismo, do meu amigo Luiz Duarte. Eu quero apresentar para vocês o carro dele, que vocês estão vendo aí, né? Pois bem, esse carro aí, ele é um Paradiso 1200 sobre o chassi Scania K 124 de 360 cavalos. Como vocês podem ver nas imagens, o carro é todo bonito, todo reformado, tem banheiro, ar-condicionado, para você fazer aí a sua viagem, ao qual talvez você queira fazer. E ele não é careiro, tá? Ele é bem, talvez você tenha um dinheiro meio curto aí, né? Nós sabemos que o Brasil tá meio complicado. Pois bem, se você quiser entrar em contato com meu amigo Luiz Eduardo, é pelo telefone 9870 1940. Conexão Turismo,
aonde você faz a sua conexão sem pagar caro, beleza? Olá, você que gosta de ônibus rodoviários, curiosidade das estradas, itinerários e muito mais, se inscreva no canal Júlio Costa Pé na Estrada, link na descrição. Pois bem, galera, essa aí foi uma história triste, lamentável, que até hoje a cidade de Pelotas chora por conta deste acidente que infelizmente morreu 3 pessoas, sendo o preparador de goleiros e 2 jogadores, sendo o atacante, principalmente o aço do time, e um zagueiro. Bom, quis trazer para vocês essa história e dizer também que o carro ele foi reparado. Ou seja, galera, num acidente o que importa não é o veículo, porque a gente sabe que a empresa ela sempre dá um jeitinho de fazer o veículo voltar, mas sim as vidas. E hoje é uma tristeza muito grande relembrar isso daí. Bom, esse foi mais um fato histórico e curiosidades do mundo rodoviário. Espero que vocês gostem do vídeo, deixe o like aí, se inscreva no canal e ative as notificações. E até um próximo vídeo aí. Eu fui!